Boa noite. Esta é a aula número 2 do Centro Educacional IABR. O tema: Aliança e Fé. Deus cumpre a sua promessa. Em Gênesis capítulo 25, versículo 8 diz assim: E viveu Abraão 175 anos. E Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregar com seu povo. Esse versículo é o cumprimento de Gênesis 15:15. Tu, porém, irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Quando o verso diz expirou em hebraico, a palavra é gavra. Soltou o último suspiro. Significa que morreu tranquilo, sem sofrimento, sem drama e em paz. Foi congregar com seu povo. Muitos tópicos da vida de Abraão ficam confusos, porque traduzir um pensamento oriental de 4.000 anos atrás para hoje, no Ocidente, muitos costumes e expressões mudaram nesses milênios. Nós temos uma frase mal compreendida, que é justamente essa: congregar com seu povo. Aqui é uma esperança que ele tinha, que a morte não era o fim. Nós vemos também que o apóstolo Paulo, em Coríntios e Filipenses, ele diz assim, que ele queria deixar esse corpo para se encontrar com o Senhor, o congregar com seu povo. Esta era a esperança deles. E nós vemos que hoje muitas teologias aí abandonaram essa visão, né? Mas não é o nosso tópico hoje. Em outra ocasião nós vemos isso. Isaac e Ismael enterram Abraão em Macpela. Macpela foi o local que Abraão comprou para enterrar sua esposa amada, Sara, perto dos cavalhais de Manre. O proprietário desses cavalhais disse: Não, Abraão, você é nosso amigo, pode ficar com esse pedaço de terra. Abraão disse: De forma alguma. Eu vou comprar e vou pagar. O proprietário vendeu por um preço exorbitante. Abraão não se preocupou e pagou. Porque um dos ensinamentos que o povo de Israel sempre teve, desde a época do seu patriarca Abraão, era honrar os seus mortos. Infelizmente, gerações para cá, as pessoas começam a desonrar os mortos. Mas ali não, ali havia necessidade, né? E esse caráter de Abraão passou para os seus filhos. Isaac, depois para o seu neto, Jacó, e assim por diante. Uma das preocupações de Abraão foi que Isaac não havia casado ainda, já estava órfão de mãe, e agora ele chama o seu servo mordomo, Eleazar, ou Eliezer, em algumas traduções traz Eleazar, outros traz Eliezer, e faz com que ele prometa que ele não vai permitir que seu filho case com mulheres da terra, mas que ele vá até a terra dos seus familiares, da mãe de Isaac, de Rebeca, e de lá traga uma esposa. E ele ordena que coloque a mão sobre a coxa como uma aliança. Na verdade, esta tradução ela não está correta. Na verdade, era colocado a mão sobre a circuncisão, que era uma aliança. E a pessoa que fazia isso, essa aliança não podia ser quebrada. Muitas vezes nós não entendemos os projetos de Deus porque olhamos com os olhares humanos. Mas Deus já sabia que a escolhida deveria ser Rebeca. E nós vamos ver que dos patriarcas, Isaac e Rebeca foram os que tiveram menos problemas. Por quê? Porque eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Outra coisa, talvez você diga, mas Labão era idólatra, o irmão de Rebeca. Porém, o nível de idolatria, de paganismo, era muito inferior
ao nível de onde Abraão estava vivendo. E ele não queria que seu filho se misturasse com aquelas mulheres. Isaac, o filho da promessa. É baseado em Gênesis 24, versículo 62, a Gênesis 25, versículo 26. Isaac tinha 40 anos e já faziam 3 anos que sua mãe Sara havia morrido. E Abraão, preocupado com seu futuro, ordena que seu servo Eliezer vá buscar. Missão complicada, porque não dependia apenas de uma aparência exterior, mas em especial uma questão espiritual. Nós sabemos que Eleazar, ele pede um milagre um pouco exagerado, mas ele queria ter certeza que era Deus que havia escolhido. E ele pede que, quando chegasse no seu destino, se encontrasse uma moça e ela viesse ter com ele e oferecesse água para ele e para os seus camelos, era escolhida. E assim sucedeu. Ao chegar, ele se depara com Rebeca. E Rebeca gentilmente oferece água, que estava no poço, ela estava tirando água do poço. Gentilmente oferece água e diz: eu darei água para os seus camelos. Um camelo toma cerca de 100 litros. Eram 10 camelos. Era 1000 litros. Não precisa dizer mais nada, né? Foi um pedido assim um pouco exagerado, mas comprovava que Deus estava no negócio. E quando Eleazar viu isso, imediatamente deu presentes para Rebeca, foi até a casa dela, deu presentes para a mãe de Rebeca. Não consta que o pai dela estivesse ali, porém Labão entrou de gaiato ali e também recebe presentes, o dote, isso era dote. E aí por que eu citei essa situação de Labão? Porque quando Jacó, no futuro, sai da casa do seu pai para ir para aquelas regiões, para arrumar uma esposa, ele foi apenas com a roupa do corpo e um cajado. A Bíblia fala que Isaac era 100 vezes mais rico do que Abraão. Seria impossível Isaac passar uma vergonha desse tamanho, mandar o seu filho com as mãos abanando, sem o dote. Na verdade, o dote já tinha sido dado antes do nascimento. Porém, Labão trapaceou. E nós sabemos da trapaça que ele mudava 10 vezes o salário de Jacó para mantê-lo sob seu domínio, né? Então nós vemos aqui que muitas vezes nós não entendemos muito bem a história bíblica porque lemos rapidamente. Então esses detalhes são fundamentais. Eu sugiro que vocês, quando estiverem estudando, repassem esses textos bíblicos, tá? E o que me chama a atenção também é o fator de Isaac e Rebeca. Em Gênesis, no capítulo 24, versículos 62 a 67, fala do grande encontro. Imediatamente Eleazar sai com Rebeca sobre seus camelos e vem em direção aonde estava Isaac. Isaac morava no Negev, e a Bíblia fala ali no versículo 63 do capítulo 24 que era o seu costume orar. E ele estava meditando, talvez, quem sabe, não sei, lembrando de sua mãe, que havia morrido há 3 anos antes, e que ela também não conheceria a sua esposa. Tudo isso, né? Estava ali orando a Deus, pedindo que dê certo, imaginando como seria a sua esposa. Porque um casamento arranjado assim é um pouco complicado, né? E no versículo 63 e 64, fala que os dois levantaram os olhos. E foi amor à primeira vista. Quando oramos a Deus pedindo a direção de nossas vidas,
com certeza tudo vai dar certo. Rebeca pergunta para Eleazar, quem é aquele rapaz, aquele senhor, aquele homem? Ele diz, é o meu senhor. Imediatamente ela coloca o véu como respeito. E ao chegar ali, há um encontro. E quando se encontram, imediatamente, Isaac toma Rebeca, entra na tenda de sua mãe Sara e ali se casam. Inicia-se a nova família, que era plano do Senhor Deus desde o princípio. E nós vamos ver que dos patriarcas eles não tiveram problemas, a não ser ele replicar um erro que seu pai replicou, seu pai fez. Quando ele teve fome na terra, ele vai até as terras de Abimeleque, e lá ele diz que Rebeca é sua irmã. Porém, antes que Abimeleque tomasse Rebeca como esposa ou como concubina, Abimeleque vê que Isaac era carinhoso com aquela mulher, brincava com aquela mulher e descobriu que ela era esposa. Ele chama, repreende Isaac, diz que Isaac poderia ter trazido uma maldição para o seu povo. E nós vemos ali exatamente que esse casal, que casou diante das bênçãos de Deus, com tudo certinho, tiveram uma vida longa. Naturalmente, tem os percalços da vida, que faz parte. Lá na frente vamos ver o problema de Jacó e Esaú, mas ali foi um erro, um pouquinho de falta de experiência de Rebeca, porque Deus falou para Rebeca que Jacó seria o primogênito, e não para Isaac. E quando Isaac vai dar a bênção do primogênito, ele vai fazer o que é correto, que era o primogênito, era Esaú. Porém, Rebeca tenta ajeitar ali a situação e acaba criando um problema maior, né? Muitas vezes nós não podemos querer dar um jeitinho nas coisas. A franqueza e a conversa seria muito mais viável. Talvez se Rebeca chegasse para Isaac e disse, olha, o Senhor me disse que o primogênito deve ser Jacó. Ele tem as melhores condições. Esaú não está preocupado com a vida espiritual. Esaú é um homem descompromissado. Talvez as coisas fossem diferentes. Porém, o que aconteceu? Em virtude dessa atitude, né, vamos ter um problema sério. Mas não é ainda nosso momento. Outro detalhe. Nem sempre a vontade de Deus ela acontece no dia seguinte. Isaac e Rebeca tiveram que esperar 20 anos. E a história diz que Rebeca ficou muito triste, muito irritada, porque não engravidava, e Isaac também questionou ela, eu não sou Deus. E Deus enviou uma bênção dupla, porque ela teve gêmeos 20 anos depois. Então nós vemos o agir de Deus, que a promessa de Deus pode aparentemente tardar, mas ela virá. Não tenha dúvida quanto a isso. Ela vai vir. Então não podemos, infelizmente, ignorar a vontade de Deus. O tempo é de Deus. E nós vemos que, mesmo Isaac, às vezes, mostrando fraqueza, Deus o abençoou 100 vezes mais. Outra coisa, a oração e a fidelidade, a hospitalidade, gera bênção. Esse registro da história de Isaac nos dá a confiança de saber que mesmo na adversidade, Deus pode mudar a nossa história. 3 coisas aconteceram aqui. Deus confrontou Isaac, Deus abençoou e Deus confirmou a aliança, porque ele se manteve fiel.
E a fidelidade dele veio antes mesmo do seu casamento, quando ele aceitou ser o sacrifício. Ele já era um rapazão forte. Ele poderia simplesmente falar: meu pai está senil, e fugir. Não, mas ele se calou. Ele só fez uma pergunta: meu pai, aonde está a oferenda? Abraão disse: o Senhor proverá. Só que ele já estava em cima do altar. Com certeza absoluta, Abraão não tinha forças mais para carregar um homem daquele tamanho e colocar no altar, em primeiro lugar. Nós vemos aí. Quando ele diz: aonde está a oferenda? Deus proverá. E quando Abraão vai executá-lo, um anjo segura o seu braço e diz: não faça isso. Ele olha do lado e tem um carneiro com seus chifres enroscados no espinho. Lembra que João Batista falou? Eis o Corban de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Corban, aquele carneiro, livrou da morte Isaac. Morreu no lugar de Isaac. E ele estava onde mesmo? No meio dos espinhos, igual Yeshua teve uma coroa de espinhos. Olha que coisa maravilhosa que as Escrituras Sagradas, elas se interligam. É tão esplêndida. E nós temos que aprender a tirar essas experiências maravilhosas, alegres, né? Nós temos também nesse estudo problemas que Deus transforma em bênção. Muitos desanimam porque as coisas não vão bem. Doença, desemprego, problemas com filhos, com a família. Mantenham-se firme, não desista, ore, procure obedecer, não deixe de ser aberto às verdades que Deus pode te trazer. Muitas pessoas têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Ou seja, essa é a minha crença, não adianta trazer outra coisa que eu não aceito. Não seja um religioso idólatra. Opa, como assim? Mas um coração e mente aberta para receber de Deus a iluminação. E Deus pode estar preparando para você novas mudanças. A partir do momento que você decidiu estudar, se aprofundar, abre a sua mente para você avançar, crescer na fé e na esperança. E depois de 20 anos, a bênção dupla chegou, né? Registrada em Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 a 28. Nós vemos aqui que durante 20 anos, Isaac orou fervorosamente. Isaac podia questionar: mas peraí, o senhor falou para o meu pai lá, Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Ele esperou 25 anos para que eu nascesse, ele já estava velhinho. E agora eu também já não estou tão jovem, eu casei com 40, já estou com 60, e esse filho não vem? Ele nunca questionou. Ele orou incessantemente, constantemente. E você não desista da sua fé. O tempo é de Deus, o tempo não é seu. Duas nações estavam naquele ventre. Foi a resposta que Deus deu quando eles começaram a se mexer, se movimentar, como se estivessem lutando entre si. E Rebeca, sentindo aquele desconforto, ela questiona a Deus. E Deus diz: duas nações estão dentro do teu ventre. E o mais velho vai servir o mais novo. Foi aí que deu a confusão no dia da escolha da primogenitura da bênção. E realmente, Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Isaac foi pai dos israelitas e pai dos edomitas, que eram os descendentes de Edom. Os edomitas serviram muitos anos Israel. Era uma pequena tribo nos anos seguintes. Então nós vemos aqui a promessa se cumprindo ao pé da letra.
Outra coisa interessante, a diferença de um e do outro. Um era ruivo, todo peludo, e Jacó já era mais, não era daquela cor, era mais claro, não era tão peludo. Jacó era mais caseiro, mais dedicado à família. Esaú era dedicado à caça, a coisas mais grosseiras. E é muito interessante que do mesmo ventre, dos mesmos pais, saiam duas pessoas tão diferentes. A diversidade é uma coisa que Deus ama. A diversidade. Se você tem problemas com a diversidade, você tem que parar de pensar nisso. Muitas vezes, nós somos diferentes um do outro, porque é assim que Deus quer. Porém, nós podemos tirar nas diferenças coisas importantes para o crescimento espiritual. Da mesma forma que Abraão teve problemas também em Canaã com a fome, Isaac também teve, né? E nós já falamos acima sobre isso. E o que aconteceu? Ele foi para aquelas terras de Abimeleque. Lá, ele desentupia os poços que o seu pai havia aberto. Esses tempos aí, inclusive, teve uns arqueólogos que acharam desses poços que é 70 metros. E eles, como ele tinha uma quantidade de trabalhadores e de criações, ele precisava de muita água. E o que acontece? Os trabalhadores de Abimeleque viam e tomavam. E ele não questionava, ele partia para frente. Aí vinha e tomava aquele tanque e ele partia para outro. É uma lição que nós temos. Muitas vezes não adianta nós questionarmos ou queremos lutar contra o inimigo. Nós temos que avançar, temos que ir para frente. Outra coisa, nós vemos aqui que muitas pessoas usam alguns textos bíblicos como esse, que ele aumentou 100 vezes mais, né? Foi muito próspero, mas ele passou pela adversidade. Mas o segredo da prosperidade está na obediência. E ele foi obediente. Se você não for obediente à palavra de Deus, não vai ter prosperidade. Pare com isso. Continuando. O segredo do sucesso de Abraão e Isaque. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Presta atenção. Muitos religiosos dizem assim, não, a lei foi dada para Israel. Não, a lei foi dada no Éden. Se nós formos lá no Éden, nós vamos ver que houve princípios ali que fazem parte da lei de Deus que foi dada a Israel, que foi replicado. Porém, Abraão, o que ele obedeceu? Os mandamentos, os preceitos, estatutos e as minhas leis. Esse é o segredo da vitória. E o que aconteceu com Isaac? Ele obedeceu esses princípios. Ele não confrontou os inimigos. E ele foi 100 vezes mais rico do que seu pai. Prosperou em tudo. Outra coisa. Deus proibiu que ele descesse para o Egito. Ele sabia que lá no Egito as coisas eram mais tranquilas. Havia abundância de água. Onde ele estava, de vez em quando havia essas secas. Porém, a idolatria do Egito era tremenda. Então a proteção, não vá para lá. Muitas vezes Deus diz, não faça isso, não vá por aí. Muitas vezes você arruma um trabalho que vai prejudicar a sua família e vai prejudicar a sua espiritualidade. Mas pelo dinheiro você vai. Aí você acaba perdendo o emprego, perdendo a família e a prosperidade. Então tem que pensar bem no que vai fazer na sua vida. Lições teológicas que nós podemos tirar
né, da aliança e da fé. Dificuldades não podem ser pretexto para sair da presença de Deus, só porque as amizades que ignoram Deus estão bem. Os segredos para brindar a dificuldade é a obediência aos mandamentos de Deus. Faça sempre um checklist. O que está faltando na sua vida? Qual o princípio você não está guardando? Porque talvez sejam esses princípios que estão atrapalhando o andar da sua prosperidade. A sinceridade. Quando foi questionado lá pelo rei de Gerar, né, que nós falamos ali, por que você disse isso? Ele confessou: eu tive medo que vocês me matassem. A sinceridade, ela cabe a qualquer momento. Mesmo que te traga prejuízos, nunca deixe de falar a verdade. Outra coisa, homens de Deus também se atemorizam. Porém, mesmo na adversidade que ele estava passando, Deus continuou abençoando a sua vida, Deus continuou fazendo que ele prosperasse. Outra coisa, a solidão do justo. A aliança com Deus e a fé com Deus também nos dá solidão. Porque nem sempre todas as pessoas pensam como nós. E quando você escolhe servir a Deus, obedecer à sua vontade, sabe que a maioria das pessoas irão se afastar de você. Muitas vezes as pessoas vão te questionar por que as pessoas não gostam de você. A resposta você tem. Porque você é diferente. Porque você optou em guardar os mandamentos de Deus, as suas leis e os seus preceitos. Optou em falar a verdade, nem que essa verdade possa te trazer problemas. E as pessoas não gostam disso. A fé é uma coisa muito complexa. Tá? Então, da próxima vez, você pense bem o que você vai fazer da sua vida em relação a isso, porque a solidão é complicada. No capítulo 26, no versículo 24 de Gênesis, Deus anima Isaac. E apareceu-lhe Jeová naquela mesma noite. Depois de muita luta, tendo que abrir poços que os seus inimigos tampavam. Em vez de ele partir para cima, porque ele era mais forte que o rei Abimeleque. Se você ler o contexto, ele era mais poderoso. E Deus viu a atitude dele, que ele não queria o confronto. Nós não fomos chamados para confrontar as pessoas. Não fomos. O nosso testemunho que deve falar mais alto. Nós não podemos esquecer disso. E disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou te abençoar, vou te multiplicar. E vou multiplicar a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Deus valorizou muito a atitude de Abraão. Abrir mão de tantas coisas que ele abriu para servir ao Deus Todo-Poderoso, sem ter garantia nenhuma. Quando você abre mão de certas coisas para servir a Deus sem garantia nenhuma, não tenha dúvida, Deus vai te abençoar. A aliança. Na adversidade, Deus renova a aliança. Quando nós passamos por adversidade, quando pensamos que as coisas vão fluir, vem alguém e joga pedra no nosso poço, entulha os nossos poços. Essa história é um refrigério para nossas almas. Deus não esqueceu a promessa que fez a nós através da palavra. Não de profetas modernos, mas da palavra escrita na palavra de Deus. Então, se estão entulhando os seus poços, confia em Deus. Mantenha a seriedade e a serenidade. Você vai alcançar. Olha que coisa incrível. Deus renova a bênção e confirma 15 vezes. E ainda fala, se você for obediente e guardar as leis, preceitos. 15 vezes. Aí eu faço a pergunta, e você? Como é que você vê essa situação? A escolha.
Gênesis 27. Aqui é o grande problema de Isaac. Ele já está cego, sabe que a sua morte está chegando e ele precisa cumprir uma missão, que é abençoar o primogênito. Lembra que eu falei que ele não sabia? Não há relato que Deus tenha falado com ele. Porque, em hipótese alguma, ele iria desobedecer a Deus. E ele está cumprindo os princípios. Só que ele não conseguia enxergar os defeitos de Esaú. Ele estava cego. Mesmo antes da cegueira física, ele estava cego com a cegueira espiritual. Muitas vezes nós somos cegos espirituais. Nós não conseguimos enxergar os defeitos. Porque quando enxergamos os defeitos, nós podemos ajudar a consertar o problema. E a história você conhece, e agora Rebeca comete um erro também, ao invés de chamar a atenção de Isaac, ela resolve trapacear. E essa trapaça, passando Jacó por Esaú, vai custar a ela a separação do filho. Ela nunca mais vai ver seu filho, ela vai morrer. Jacó nunca mais vai ver sua querida mãe, porque ela está morta quando ele retorna. Então nós vemos que muitas vezes nós não podemos dar um jeitinho na situação. Nós temos que resolver o problema. E a solução era ter buscado. Por isso que uma aliança e fé é ter confiança que mesmo na adversidade, mesmo na impossibilidade, Deus vai dar uma solução. E isso é um grande problema dos casais também, a falta de diálogo. Eles não dialogaram. Eles não conversaram. Rebeca deveria ter mostrado para Isaac a diferença entre os filhos. E nós vemos que uma das atitudes de Esaú, depois de todo o enredo, quando ele fica irritado porque ele pede uma bênção para o pai, ele já tinha vendido a primogenitura por um prato de lentilha. Ele não dava valor para aquelas coisas, mas ele quer uma bênção. E Deus diz, não tem bênção nenhuma para você. Então ele ameaça matar o irmão e vai lá para desgostar os seus pais, traz duas mulheres pagãs para dentro de casa. Ele não ficou ruim naquele momento, ele sempre foi um filho ruim. Só que Isaac não enxergava. E Rebeca não orientava Isaac a ver aquilo. E aí vem os problemas. Quando nós, ao invés de ajudar, nós acabamos atrapalhando. Esse jeitinho não dá certo. Nenhum jeitinho dá certo. Jacó não estava preocupado com dinheiro. Ele queria a bênção. Esaú vendeu a bênção, mas estava preocupado com dinheiro. Então nós vemos que essa história é uma história complicada, uma história difícil, mas que reflete diariamente o que nós passamos. Quando nós vemos também que um problema gera outro problema. Se não tivesse que ter fugido, se não tivesse ele ido para Padan-Aram, e lá ele ter encontrado de primeira mão Raquel, talvez se fosse feito da forma que tinha sido feito com seu pai Isaac, com certeza absoluta, quem fosse buscar uma esposa para Jacó não ia trazer Raquel. Porém, a Bíblia diz que quando ele viu aquela menina, ele se apaixonou e ele só tinha olhos para Raquel. Muitas pessoas não entendem esse aspecto. Eles acham que Lia era uma mulher feia. Não, eram irmãs. Na verdade, o que aconteceu? Ele só tinha olhos para Raquel. Podia haver uma Miss Universo para Jacó, não ia interessar. Porém, era a escolha errada. Lia era a escolha certa. E a história comprova isso.
ela vai ser uma mulher que vai buscar no esoterismo resolver um problema físico, com as mandrágoras, porque ela não engravidava. Questionava, brigava com Jacó porque não engravidava. Toda vez que ela brigava com o marido, a Lia tinha um filho. De Lia veio Judá, de Judá veio Jesus. Ela teve José, foi uma bênção, porém Jacó pagou um preço alto, pensando que seu filho estava morto. Ficou tantos anos separados. José não teve uma tribo em seu nome, foi passado para seus filhos. Ou seja, a vontade de Deus não se cumpriu. Raquel morre no meio do caminho, quando nasce Benjamim. Ela não é enterrada junto com os patriarcas. Ela não consta na relação de Hebreus 11 dos pais da fé. Quando ela foge com Jacó da casa do seu pai, ela traz escondido os ídolos. Ela nunca deixou de ser idólatra. Então nós vemos que as nossas escolhas erradas vão trazer problemas eternos. E a cegueira espiritual dele, de Jacó, nunca terminou, porque primeiro foi com a mãe, depois com o filho. Ele nunca deveria demonstrar que ele amava só José. As consequências que ele fez com os outros filhos. Nós, como pais, não podemos agir dessa forma. Mesmo sendo patriarcas, sendo filhos da promessa, nós cometemos os nossos erros. Parecer ser fiel não significa nada. Estar entre os fiéis também não. Nós não devemos parecer ser fiel. Nós temos que ser fiel. Mesmo na adversidade, mesmo nos problemas, nós temos que avançar. A história dos patriarcas é um espelho. Nós temos algumas lições que nós podemos tirar também de Jó e de Paulo. Jó, no capítulo 42, depois de toda aquela saga de lutas e sofrimento, e dor e tristeza, de perdas, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvia falar do Senhor. Ou seja, eu ouvia falar. Mas agora te vi os meus olhos e eu vejo como o Senhor é. Muitas vezes nós ouvimos falar de Deus, mas nós não sabemos como Deus é. Porque nós não temos uma união com Deus, mesmo que sejamos pessoas íntegras. Jó era íntegro, mas ele conhecia Deus superficialmente. Depois de toda essa luta, ele conheceu como Deus era. E a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para ele. Trouxe a vida, trouxe a felicidade. Paulo, em Coríntios 13, diz ali que ele antes, quando ele era fariseu, que ele não havia se encontrado com Jesus, ele diz que ele via como num espelho embaçado. Aí vem a pergunta, como é embaçado? Espelho embaçado. Naquela época não existia espelho de vidro como nós temos hoje. Eram metais polidos e as pessoas olhavam no metal polido e viam o rosto, mas viam o rosto embaçado. E Paulo diz, hoje eu vejo como o Senhor é. Quando nós temos um encontro com Deus, temos um encontro com Jesus e vemos como Ele é, a nossa vida se transforma. E essa é a lição que nós temos que tirar da nossa vida. Jó havia ouvido falar, mas não havia entendido. Paulo havia visto, mas não havia enxergado. Então, está aí uma lição para nós. Mudando o nosso cativeiro. Os patriarcas, Jó e Paulo, cada um teve um tipo de cativeiro, um tipo de problema. Você também não é diferente. Então comece a rever como você vai lidar com essas coisas.
como você vai fazer. Abra os seus olhos. Seja feliz. E eu espero que vocês tenham tirado proveito desse vídeo. Possam aproveitar para meditar em tudo que foi falado aqui, mas em especial. Antes eu ouvia falar, hoje eu sei como o Senhor é. Antes eu enxergava como espelho, invertido, embaçado. Hoje eu vejo como o Senhor é. Um forte abraço.